outro assunto, terminando a homilia de hoje, que é o seguinte, né? Então, essa semana aconteceram dois fatos muito impactantes. De um lado, nós tivemos a Suprema Corte dos Estados Unidos, que anulou a decisão judicial Roe versus Wade, que legalizava o aborto nos Estados Unidos até o 9º mês de gravidez. Isso não é uma coisa qualquer. Por quê? Bom, por um motivo simples. Essa decisão de 1973 se tornou uma espécie de jurisprudência que, bom, nos Estados Unidos foi vinculante para todo o território americano. Então, em todos os estados dos Estados Unidos, tornava-se proibido proibir o aborto. Isso tudo é muito questionável do ponto de vista de que os Estados Unidos são uma nação muito federalista. A Suprema Corte em si não teria um poder tão grande a ponto de forçar as legislações estaduais. Contudo, foi o que aconteceu. E a Roe versus Wade se tornou, por assim dizer, a matéria-prima para a formulação de legislações que ampliavam o recurso ao aborto no mundo inteiro. Isso por quase 50 anos. Bom, por que essa resolução da Suprema Corte Americana é tão importante assim? Porque, veja, queridos irmãos, todos nós somos infectados pela ideia de que a revolução, o que a gente chama de revolução é, digamos, esse processo de destruição das sociedades ocidentais que começou no século XVI. Então, todos nós temos a impressão de que a revolução ela vai progredindo e que ela não tem possibilidade de retorno, que ela é um movimento contínuo que vai sempre avançar, sempre avançar, sempre avançar. E não é assim. Nada é irreversível na história humana. Ou seja, uma legislação ruim pode ser consertada. Uma situação política ruim pode ser, de algum modo, revertida. Nada é irreversível. No caso, como é que isso foi possível ser revertido? Foi simples. O presidente Trump nomeou 3 ministros da Suprema Corte Americana, que eram pró-vida, já havia outros ministros pró-vida, eles se uniram e cancelaram a Roe versus Wade, que era uma barganha jurídica, né? Era um negócio absurdo, inaceitável. Conseguiram fazer isso. Ou seja, de um modo político, eles conseguiram fazer aquilo que tinha que ser feito. Isso é uma vitória completa nos Estados Unidos? Não, porque, lamentavelmente, a opinião pública americana é bastante favorável à lei iníqua. Então, nós temos sempre uma possibilidade de que a situação, digamos assim, seja revertida. Contudo, a situação no Brasil é completamente diferente da situação americana. As pesquisas de opinião no Brasil, no ano de 2021, revelaram que 85% dos brasileiros são contra o aborto. Ou seja, a reprovação ao aborto no Brasil não para de crescer. Ora, isso tem uma grande importância diante do segundo fato que aconteceu essa semana, que foi o aborto desse nascituro de 7 meses de gestação. E eu não poderia deixar de comentar esse fato, por quê? Porque, infelizmente, a imprensa sonegou dados ao longo da divulgação do fato. Então, em primeiro lugar, colocaram na berlinda uma juíza de Santa Catarina, da comarca de Tijucas,
porque ela havia tirado uma menina de casa, uma menina de 11 anos que estava grávida, e tinha mandado fazer antecipação do parto. Bom, qual que era a situação objetiva? A menina tinha 11 anos, ela não tinha sido estuprada, ela tinha cometido um ato sexual com um garoto de 13 anos, portanto, mais ou menos ali da mesma idade. Isso não configura estupro, portanto, não está debaixo da lei, tal como a lei brasileira entende. E, ademais, a gravidez já era de 7 meses. Eu falei com alguns médicos, conheci alguns médicos, que inclusive são favoráveis ao aborto, e mesmo esses médicos diziam, isso aqui não é aborto, porque é uma criança já formada, 7 meses. A norma técnica do Ministério da Saúde prevê que depois da 20ª semana já não se possa mais fazer a interrupção da gravidez. Para nós católicos, desde o primeiro instante da concepção já não se pode mais interromper. Mas a norma técnica, que inclusive é uma norma técnica bastante permissiva ao aborto, que é dos tempos do presidente Lula, que todos nós sabemos que é favorável à ampliação do recurso ao aborto, essa norma técnica diz que até a 20ª semana. Ora, a juíza da comarca de Tijucas determinou o quê? Algo que me parece sensato, que a criança fosse tirada do lugar aonde ela foi engravidada, porque quem garante que não poderia haver reincidência sexual? Porque ela foi, em primeiro lugar, vítima de um descuido da própria família, porque, convenhamos, né? Uma menina de 11 anos está sendo violada dentro de casa por um outro menino, é porque está havendo um descuido. Então, ela foi mandada para um abrigo. E, depois disso, o hospital da Universidade Federal de Santa Catarina deveria antecipar o parto. Bom, se o bebê viesse a morrer, é um outro problema. Antecipa-se o parto, se o bebê sobrevive, encaminha-se-o para adoção. Há muitos casais interessados em adotar. Essa era a resolução judicial. Essa resolução judicial não foi anulada por uma corte superior, não foi. No Brasil, haveria necessidade de se anular essa decisão judicial numa corte superior. E o Ministério Público, uma procuradora, mandou o hospital não apenas realizar o procedimento do aborto, mas que o hospital se comprometesse a nunca mais negar o aborto naqueles casos, até o fim da gestação, durante todo o tempo da gestação. Quer dizer, nós estamos diante de algo realmente clamoroso, é absurdo, é realmente absurdo. Bom, e o que aconteceu é que a criança, quer dizer, o nascituro, né, foi morto. Vocês sabem como é que acontece um aborto de um nascituro nesse período? Em geral, não sabemos se foi o procedimento. Poderia acontecer 3 coisas ali, né? Primeiro, antecipação do parto. Se a criança vem a morrer, digamos assim, involuntariamente, tudo bem, quer dizer, é uma eventualidade, né? Mas poderia ter acontecido a antecipação do parto e encaminhar-se a criança para a adoção. Poderia-se ter, alguns lugares fazem isso, né? Retira-se a criança e mata, é infanticídio, né? Que é o parto seguido da morte. E o aborto, quer dizer, você pegar um bebê de 7 meses e injeta-se uma solução no coração da criança com uma agulha, ela morre de maneira dolor, né? Ela morre e depois se expele ou se retira
a criança do útero da mãe. Quer dizer, isso aconteceu num país maciçamente pró-vida. A deputada de Santa Catarina, Ana Carolina Campagnolo, agora está fazendo o pedido de que se abra uma CPI para que se saiba o que aconteceu, porque é preciso saber quem é que está por trás desse tipo de coisa. Porque, de vez em quando, no Brasil acontecem essas coisas, e aí começa uma mobilização, a mídia começa a lançar notícias, porque vocês sabem, né? A mídia não lança fake news. Né? No Brasil, ninguém mente, os jornais não mentem, sobretudo, os políticos não mentem, né? Só quem mente é o povo. Só quem mente são os brasileiros aí nas redes sociais. Esses mentem, esses espalham notícias falsas. Mas a mídia, né? Sobretudo, né, a classe política, nossa, de uma verdade transparente. E aí começam a espalhar notícias, etc., causam um clamor na população, causam um alvoroço, aí um monte de gente começa a dizer, não, mas não sei o quê, peraí, não sabe do que está acontecendo, não conhece a legislação, não tem sensatez também. E a consequência disso é que fatalidades como essa acontecem. Então, a gente espera que... Nós estamos em ano eleitoral, né? A gente espera que se faça alguma coisa. É impossível que esse tipo de arbitrariedade aconteça. Há um protocolo a ser seguido pela justiça, há algo que tem que ser obedecido, e, sobretudo, há sensatez diante de uma vida formada no ventre da mãe. Nós não podemos pegar a questão do aborto e todas as questões que estão em volta dela e silenciar, emudecer. Não sei se vocês perceberam, mas o movimento favorável ao aborto ficou bastante silencioso nos últimos dias. Por quê? Porque eles não querem que você fale desse assunto. Eles não querem que você manifeste o seu escândalo. Mas nós não podemos ficar calados diante de uma desordem, de um conjunto de ilicitudes como esse. Esperamos que as autoridades públicas tomem alguma posição, e, enquanto isso, nós estamos aqui de olho em tudo o que acontece. A CNBB lançou uma nota criticando todo o acontecimento e lamentando-se pelo que aconteceu, mas nós, cristãos, precisamos ir mais a fundo nisso e precisamos exigir das autoridades públicas que tomem posição. Esperamos que nos próximos dias haja novidades, vamos acompanhando para ver o que virá das diferentes instâncias, mas esperamos realmente que isso não termine assim.